Graça e paz à igreja. Quero trazer uma palavra para os seus corações neste momento. Está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 em diante. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que é entre 3 a 6 horas da manhã, da madrugada, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu quero trazer para os nossos corações, neste momento, uma palavra aqui que o Espírito Santo falou no meu coração, que fala no versículo 26 e no versículo 30. O que diz aqui? Que eles, os 12 discípulos, estavam nesse barco e o vento era forte, remavam para lá e para cá e não conseguiam sair do lugar. E de repente aparece Jesus sobre as águas, andando sobre as águas. Mas até então aqueles 12 homens achavam que era um fantasma. Amados, aqui para nós, quem não pensaria que não fosse alguma coisa totalmente estranha? De madrugada, numa tempestade, numa escuridão, lutando para remar contra as correntezas ali, e aparece um ser sobre as águas. Meus irmãos, acho que todo mundo ia gritar. Então aqueles 12 homens começaram a gritar, e com certeza um daqueles, ou dois ou mais, falaram: é um fantasma, e o outro falou: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, e todo mundo começou a gritar no meio do mar, na escuridão, naquela tempestade. Aí Jesus teve que intervir ali, né? Falou assim: gente, acautelai-vos, epa, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Mas até então eles gritaram, o medo levou-os a gritar. Quando nós não sabemos daquilo que está acontecendo, quando nós não temos controle do que está acontecendo, temos medo, e esse medo nos faz gritar. Este grito é um grito no ar, é um grito realmente. Gritar para quem? A pedir socorro a quem? Não é? Então este medo aqui levou aqueles homens a dar um grito no meio daquele mar. Eles não sabiam do que estava acontecendo. Então, quando nós não sabemos o que está acontecendo, quando não temos controle realmente daquilo que está acontecendo, nós gritamos. E hoje em dia tem muita gente gritando também, gritando porque não sabe daquilo que está passando, da situação que está passando, dessa pandemia que estamos enfrentando, não sabe a situação, não sabe realmente a cura, e muitos estão gritando. Alguns falando: é um fantasma. Quem sabe, às vezes tem até alguns crentes também falando: é um fantasma, porque não conhece Jesus andar sobre as tempestades. Quando alguém grita, não grita sem causa, tem uma causa, tem um ser, alguém, um homem andando sobre as águas numa madrugada, tem uma causa para ter o medo. Mas nós temos que ter um cuidado para que isso não vire pavor, para que isto realmente nos traz atitudes incertas, inseguras, sem soluções e sem causas. E também tem aqui o segundo grito que o Espírito Santo me falou nessa tarde, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor.
Aí Pedro, percebendo que era Jesus, falou: se és tu, Senhor, manda-me ir andando sobre as águas. Jesus falou: vem, vem andar sobre a tempestade, sobre as águas. E ele começou a andar, reparando na força do vento, ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Esse medo aqui é o medo de proteção, é o medo de livramento, é o medo que quando a mãe fala para o filho: não coloque a mão na água que está quente, não pegue o cabo da frigideira, porque vai cair gordura quente em você. É quando alguém está realmente perto de um precipício e não chega perto, é aquele medo de proteção. Pedro aqui, ele teve medo, mas este medo aqui foi endereçado. O primeiro medo não tinha um endereço, eles gritaram ao ar de madrugada. Aqui não, eles tiveram medo sim de proteção, mas clamaram a pessoa certa: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Amados, muitas das vezes nós temos medo de enfrentar situações. Quantas pessoas têm medo de fazer prova no Enem? Na hora trava, não faz uma boa prova. Muitas pessoas não dirigem hoje em dia por causa de medo de atropelar alguém, medo que não vai dar conta daquele veículo e não tiram as suas carteiras. O medo é para nos resguardar, nos proteger, mas o medo não é para nos paralisar. O medo não pode nos paralisar. Quando gritamos por medo, nós temos que gritar aquele que pode todas as coisas, nos céus e na terra, aquele que tem poder para parar a fúria do vento, multiplicar os pães como ocorreu antes desse acontecimento aqui, aquele que tem poder de andar sobre as águas, é aquele também que tem poder de levantar quando estiver afundando. Este sim, este momento é para nós ter medo, estamos afundando na fé, nós estamos desviando da fé, nós não temos mais o ânimo de buscar o Senhor, de orar, ler a Bíblia, ou até mesmo de frequentar a igreja. Neste momento sim, que nós temos que gritar: Senhor, salva-me. O medo não pode nos paralisar de clamar ao Senhor por socorro. Porventura, você está com medo de alguma coisa que pode vir a acontecer? Nós estamos em meio a uma pandemia. Você tem medo de pegar o coronavírus? Nós temos que ter vigilância, nós temos que tomar cuidado, sair o mínimo possível, usar a máscara, tomar todos os cuidados possíveis, não somente aquilo que o governo estadual está falando, mas nós temos que vigiar, com certeza. Mas o medo não pode nos paralisar de clamar ao Senhor para parar a fúria desta tempestade, deste vírus que está assolando não só o Estado do Espírito Santo, mas o Brasil e o mundo. Uma outra palavra para encerrar, quero deixar para vocês aqui também. Diz o versículo 29 aqui, assim: e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Muitas das vezes nós queremos lembrar de Pedro, aquele que afundou, percebeu a pressão do vento da tempestade e afundou. Nós observamos e às vezes falamos: olha, fulano de tal caiu, fulano de tal está fraco, fulano de tal realmente está assim ou assado, mas nunca lembramos daquela pessoa que andou sobre as águas. Nós olhamos sempre o lado negativo, nunca o lado positivo. Sempre olhamos para as pessoas e vemos e percebemos: olha, aquela pessoa fez assim, ela pode fazer 1000 coisas certas, mas fez uma errada. Aquilo ali vai catalogar aquela pessoa ali como uma pessoa que errou, pecou e afundou, mas nunca que andou sobre as águas. Pedro foi o único ser humano que andou sobre as águas depois de Jesus. E nós lembramos sempre de Pedro afundando. Amado, se porventura você afundou por algum motivo, por causa das tempestades, meu irmão, grite por socorro, a pessoa certa, por Jesus. Não é melhor afundar em tempo nenhum, mas pelo menos Pedro estava próximo de Jesus e pediu socorro. Peça socorro a Jesus, peça socorro àquele que pode te socorrer e te ajudar e te dar as mãos e para levantar. O ruim é quando a pessoa está afundando e fala: eu não preciso de Deus, eu não preciso de auxílio pastoral, eu não preciso de ir mais à igreja. Isso que é perigoso, é afundar sem pedir socorro.
sem pedir socorro à pessoa certa. Amados, fica assim esta palavra para os seus corações. Nós te amamos de montão e neste tempo nós precisamos andar em vigilância total em todas as áreas espirituais e físicas. Há uma guerra no mundo espiritual e uma guerra no mundo físico, mas vamos andar sobre as tempestades, porque Jesus está conosco. Fique na paz, que Deus vos abençoe.